Vale 3 ou Companhia Vale. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre os múltiplos fundamentalistas da Vale. E aí, quero dizer que esse vídeo foi um pedido de uma pessoa que faz parte do canal, que é aluna dos nossos cursos, que é a Magdala. Então esse vídeo aqui é oferecido para ela, tá? Então vamos lá dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Vale. Mas antes de continuar, eu quero deixar claro que aqui não se trata de nenhuma indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo, muito menos de consultoria de qualquer natureza. Olhando aqui, eu estou no site Fundamentos, né, que eu gosto de utilizar, para dar uma olhada nos primeiros números aqui da Vale, certo? Primeiro a gente vai olhar o intervalo de variação do preço da companhia nas últimas 52 semanas, ou seja, no último ano. Então ela teve um mínimo de R$ 57,00 e um máximo de R$ 96,00. Lembrando aqui que ela estava custando na sexta-feira R$ 68,25. Com relação ao valor de mercado da empresa, e aí eu vou lembrar para você o que é o valor de mercado. Aqui a gente tem o número de ações da Vale. Então a Vale tem 4 bilhões 770, aqui ó, 4 bilhões 770 milhões de ações. E aqui, o que você vai fazer? Você vai multiplicar essa quantidade de ações pelo valor unitário, que a gente viu, R$ 68,00 e alguma coisa, e vai chegar aqui ó, nesse valor que é de 326 bilhões de reais. 326 bilhões de reais é o valor da Vale. E aqui a gente tem o valor da firma. O que é o valor da firma? É o valor que você paga pelas ações mais a dívida líquida que você leva da empresa. Essa dívida líquida, vamos dar uma olhadinha aqui quanto é que está. Aqui, olha. A dívida líquida está em 28 bilhões de reais. E a gente já vai ver se esse número aqui está muito elevado, não está. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouquinho. E se você gosta desse conteúdo de investimentos, educação financeira, finanças pessoais, aí aqui eu falo de sistema financeiro também, renda fixa e renda variável nos investimentos. Se você gosta desse conteúdo, então, e não tem inscrição no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificações, porque aí todo vídeo que eu publicar, você recebe um aviso. E se você já tem inscrição, considere a possibilidade de fazer parte do clube do canal, que é o programa ISR. Nesse clube, você tem acesso a um conteúdo educacional na área de investimentos. O link para para você conhecer como é que funciona o programa ISR está aqui no primeiro aqui da descrição, tá bom? Então vamos lá voltar aqui para a Vale. Continuando aqui nos dados, nos indicadores fundamentalistas, a gente vai dar uma olhada aqui, ó, no lucro por ação. O que é o lucro por ação? Eu pego o lucro da empresa e divido pela quantidade de ações. Para a gente ter uma ideia, vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Para a gente ter uma ideia, essa empresa é uma coisa impressionante em termos de resultado, né? Ela deu um lucro nos últimos 12 meses de 103 bilhões de reais. 103 bilhões de reais. Então, se você olha aqui, ó, o valor de mercado é 326 bilhões, ela deu 1/3 disso aqui, quase, de lucro. É uma coisa impressionante. É claro que isso aqui nem sempre foi assim e a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Bom, o que está acontecendo agora é porque realmente o preço do minério de ferro chegou a ficar muito mais alto do que está agora, né? Chegou a mais de $200 a tonelada. Agora a gente está com um preço de aproximadamente $100, né? Girando aí na faixa dos $100 lá no porto de Dalian, lá na China. Então, olha só,
a margem líquida dessa empresa é de 42%, quer dizer, é um negócio sobrenatural. Isso é, de cada R$100 que ela vende, que ela tira nota, 42 ficam no lucro líquido da empresa, assim, depois de pagos os tributos, pago tudo, né? Você pagou tudo, pagou todas as despesas, sobrou ali R$42 de cada R$100 de nota que você tira. Eu acho que muita empresa de alimentação, microempresa e tal, que vende, que tem uma margem alta, né? Deve ficar aqui, né, achando impressionante, né? Você tem uma empresa que fatura 300, olha aqui, ó, vamos dar uma olhada no faturamento dela. Olha só, o faturamento dela, a receita líquida, ó, 248 bilhões de faturamento, quer dizer, ela fatura quase o valor dela no mercado. Continuando aqui, a gente tem um outro detalhe aqui, que é o seguinte, que então a gente pegou aqui o lucro, dividiu pelo número de ações, dá R$21, né? R$21. Aqui a gente tem o valor patrimonial por ação. Então, qual é o valor patrimonial? É o que é dos acionistas, certo? Isso aqui é o valor dela contábil, está aqui na faixa de R$ 38,91. Quando você compara o preço com o valor patrimonial, isso aqui está na faixa de 1,75. Isso é, ela está sendo vendida além do valor patrimonial, mais 75% desse valor patrimonial. É claro, porque a gente viu aqui, ela está sendo vendida por R$ 68, né? Então, ela está sendo vendida um pouco além. Embora isso aqui seja um número bastante considerável, um múltiplo bastante interessante para uma empresa desse porte, né? Aqui a gente tem o preço-lucro, que é um indicador que eu gosto sempre de olhar ao contrário. Eu gosto de olhar o indicador lucro sobre preço, tá? Essa minha barra aqui ficou bem feinha, mas é assim, ó, eu gosto de olhar lucro sobre preço. Por quê? Porque isso aqui me dá uma ideia de taxa de juros. Mas para quem não olha assim, para o mercado que gosta de ver esse indicador aqui, e ele está me dizendo o seguinte, que em mais ou menos 3,15, ou seja, menos de 3 anos e meio, né, obviamente, você recebe, aliás, a empresa gera todo o valor do preço dela em lucro, né? Então é um negócio impressionante, mais uma vez, né? São números muito diferenciados. Aqui a gente vai olhar, ó, o retorno sobre o patrimônio da empresa. Olha, retorno o ROI, retorno sobre patrimônio, tá? Olha só, 55,7%. É claro que isso aqui, olha, esse indicador, ele é uma mistura disso aqui, olha, preço-lucro com preço sobre o valor patrimonial. Quer dizer, eu vou dizer assim, os conceitos, não é que esse indicador aqui seja isso aqui, mas eu digo, ele se reflete aqui, porque a gente vê o seguinte, embora ele tenha uma margem, aliás, ele esteja dando sobre o patrimônio 55,7%, a gente tem que se lembrar que ele está sendo vendido, né? A empresa está sendo vendida por 1,75 vezes o patrimônio, ou seja, quase 2 vezes o patrimônio. Então isso reduz um pouco ele reduz um pouco vamos dizer assim, a apropriação disso aqui pelo investidor. Obviamente, da mesma forma a margem, certo? Essa margem líquida, ela não chega toda na mão do investidor, por quê? Porque existe uma variação, assim, o preço está um pouquinho acima do valor patrimonial, né? Tá 75% maior do que o valor patrimonial. Muito bem. Aqui tem outro dado super interessante, que é o dividend yield, ou seja, o retorno com dividendos, tá? Esse retorno com dividendos, ele está na faixa de 24,3%. Então, todos esses indicadores, eles estão simplesmente espetaculares,
por conta da situação de mercado que a Vale vem vivendo, certo? Então, é uma empresa que tem um dos melhores minérios de ferro do mundo, certo? Se não o melhor, é o melhor produto, porque o grau de pureza, ou seja, a quantidade de ferro que tem dentro tem menos impureza do que os demais. Para você ter uma ideia, a cotação do minério muitas vezes é dada em 62%, salvo engano, a Vale tem 68%, o minério da Vale, né? O nosso minério tem uma pureza muito maior. E ela tem, também não é só, a Vale não é só ferro, minério de ferro, né? Ela tem exploração de níquel, tem minas de ouro, enfim, é uma empresa que na área de mineração simplesmente gigante, né? E que, como a gente já estava, como a gente tem ouvido falar, principalmente com relação a essas questões de governança, né? O chamado ASG em português, que é meio ambiente, social e governança, e em inglês é ESG, né? Então aquela sigla ESG. O que acontece? Por sinal, tem um vídeo no site, no canal sobre isso. As empresas teriam muitos problemas para recomeçar para começar a fazer investimentos nessa área, porque você conseguir licenças ambientais, essa coisa toda, é bem complicado. E os investidores têm alocado poucos recursos nessa atividade, principalmente por conta dessas questões de ESG. Não vou dizer aqui que a Vale, na parte de social e governança, ela tenha muito problema. Talvez a questão ambiental, inclusive com os acidentes que houve, não quero entrar nessa polêmica aqui, mas com esses acidentes ela tem muito assim ainda a resolver com isso daí. Mas antes de continuar, eu quero pedir a você o seguinte: deixe um comentário aqui se você é investidor da Vale, se você pretende ser. Não coloque números, não fale da sua posição acionária. Por quê? Porque existe muita gente entrando nesses sites, nos canais e analisando o que as pessoas estão falando. Então, fala só, eu tenho Vale, eu não tenho Vale. E se você nem quiser falar isso, deixe seu bom dia, boa tarde, boa noite, que é para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Então, vamos continuar aqui. Eu vou trazer agora para você uns outros dados. Vamos dar uma olhada aqui na cotação da Vale no último ano. Então observe que ela chegou aqui a um topo, né, como a gente já tinha visto, de R$ 95 reais, e ela está hoje nessa faixa aqui, né, de 68, tendo chegado mais baixo aqui na faixa de 50 e pouco. Olha só, nessa faixa aqui, ó, de 50. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para, né, ela chegou aqui nessa faixa de 50 e pouco. Eu vou grifar que fica mais fácil. Aqui embaixo, ó, nesse ponto aqui, ela chegou numa mínima, tá? Deixa eu aumentar aqui a espessura da caneta. Pronto, então, nesse ponto aqui, ela chegou numa mínima, tá? Aqui. A máxima chegou aqui, né? Isso aí eu estou falando nas últimas 52 semanas. E nós estamos hoje por aqui, certo? Muito bem. Lembrando que ela anda fazendo ela está, se a gente mostrasse o gráfico dela aqui, ela está num processo aqui, ó, meio lateral, certo? Um processo meio lateralizado aqui. Então ela vai aqui em cima, bate, volta, aí vem aqui, bate, volta de novo, aí bate aqui embaixo, aí sobe de novo, aí desce e tal. Então ela está nesse processo aqui meio lateralizado aqui e está sem definir um caminho. Embora, lembrando, para aquelas pessoas que querem investir no longo prazo, isso aqui não é o problema. O problema sempre, para quem quer investir no longo prazo, obviamente, é procurar o menor preço. Lembrando que a empresa ela cuida de commodities, né? Ela está vendendo uma commodity. E as commodities elas têm ciclos.
O que quer dizer? Que história é essa de ciclos? Né? É que tem determinados momentos da economia que as pessoas estão procurando mais commodities, porque existe um crescimento econômico, então você tem uma demanda maior, por exemplo, pelo ferro para fazer aço, né? Pelo minério de ferro para fazer aço e tudo mais. E depois você tem uma recessão, você tem um esfriamento da economia e essa demanda cai. Quando essa demanda cai, o que acontece? Essa empresa ela vai sofrer, né? Ela vai sofrer porque ela não vai dar essas margens maravilhosas que estão aqui, embora alguns analistas entendam que essa empresa ela tem, primeiro, ela está num preço muito barato e realmente, se a gente olhar lá os múltiplos, 3 vezes o lucro, é lógico, se você cai o lucro, esse número aumenta, né? É claro, né? Porque, por exemplo, você tem lá preço dividido por lucro. Se o lucro diminui, essa relação, o preço continuar o mesmo, o que vai acontecer? Essa relação vai aumentar, ela não vai mais ser de 3,15 vezes, né? Vai ser maior. Então, isso acontece. Obviamente, se o preço reduzir, pode se ajustar nessa configuração. Mas esse múltiplo, ele depende do lucro. E para ela gerar um lucro maior, ela precisa do preço do minério maior. Por quê? Porque, basicamente, os custos dela estão assim, razoavelmente determinados. É claro que você pode falar, mas se tiver aumento dos combustíveis, aumento do petróleo e tudo mais, se vai aumentar os custos, vai. Mas, em geral, ela tem um custo razoavelmente definido, né? Então, é importante agora a gente dar uma olhadinha no passado, tentar olhar. É sempre complicado porque o passado não necessariamente se repetirá e você precisa ter uma ideia mais ou menos do que acontecerá no futuro. Porém, quando você compra as empresas mais baratas, ainda que haja uma queda momentânea no preço dessa empresa, você pode segurar aquela empresa por algum tempo e ficar ali aguardando até um momento melhor. Lembrando sempre, isso aqui é uma empresa de ciclo, um ciclo econômico. Ele dura alguns anos, então tanto subindo quanto caindo, você tem alguns anos de ciclo para poder ter a disponibilidade desse recurso. Obviamente, se você diz, não, eu acho que agora o termômetro aí, né, o cenário é para baixo, não faz sentido você comprar essa empresa agora. Por quê? Porque você pode comprá-la mais barata lá na frente, né? Lá no fundo do poço do ciclo, isso é uma possibilidade, ou não, né? Ou você não vai chegar nesse fundo do poço aí, porque em geral é bem difícil você acertar os fundos e os topos. Obviamente você não pode comprar no topo, né? E nem vender no fundo, mas obviamente o contrário é o caminho, né? Então vamos dar uma olhada agora. Eu vou mostrar para você um primeiro dado aqui, que é o preço-lucro histórico, certo? Então, preço-lucro histórico. A gente vai simplesmente ignorar isso daqui, certo? Eu vou até marcar aqui, porque essas coisas aqui são distorções que não nos ajudam muito a nada, né? Então, vamos dar uma olhada aqui no preço-lucro histórico, olha só. Aqui, ó. Aqui, a Vale deu prejuízo em 2015, certo? Então, a relação preço-lucro foi negativa. Por quê? Porque ainda tendo dado prejuízo, ela tinha um preço de ação. Então, o numerador preço, que é a parte que vai em cima da equação, né? Preço dividido por lucro, a parte de cima, preço, era positiva, porque ninguém no mercado de ações vai doar as ações, né? Quer dizer, não é que não vá doar, mas ninguém vai pagar você para levar, então esse número é positivo. E você está dividindo por um prejuízo, então esse número é negativo. Então aqui foi um período de prejuízo. Esse daqui, olha, em 2016, a relação preço-lucro estava em 10 vezes, ou seja, você precisaria de 10 anos para recuperar o valor, para a empresa gerar de lucro. Veja, isso aqui não é recuperar o valor diretamente na sua conta, porque isso aqui não é dividendo, certo? Isso aqui é só preço-lucro. Então, 2017, quase 12 vezes. 2018,
10 vezes e meia. Então observe que a faixa dela, a faixa de preço dela, tá aí rodando em torno de 10, 10,5, 11, né? 2019, mais um ano aqui de problemas, né? De 2020 já passou para 17 vezes e 2021 3,5 vezes. Então aqui 17 vezes, estava muito tempo, né? Foi um grande período aqui. E 2021 3,30 e 2022 por enquanto, como a gente viu, 3,15. Vamos dar uma olhada aqui no outro indicador, que é o dividendo, né? O retorno com dividendos, que é a sigla em inglês é DY, Dividend Yield, tá? Então observe aqui, olha, deixa eu apagar ficou esse balão aqui. Então observe aqui, ó. O retorno com dividendos dela costuma ser razoável, né? Então aqui, olha, na faixa dos... aqui, olha, em 2011 ela deu 7,31, em 2012 ela deu 5,35, em 2013 ela deu 5%, em 2014 ela deu lá, ó, 8%. Em 2015, embora ela tenha lá apresentado prejuízo, como a gente viu, né? Ela ainda deu 7,49, quer dizer, ela passou algum dinheiro que ela tinha. Em 2016, muito provavelmente em função do prejuízo de 2015, ela só passou 0,65 comparado com o preço, né? Em 2017 aqui 3,29, em 2018 3,80 e pouco. E aqui vai, olha, 2019, 2,50 e aqui ela começa, ó, 2020, 2,75 e aqui 14% em 2021 e 22% atual. Bom, mostrado isso aí, vamos dar uma olhada agora no retorno sobre o patrimônio. Então, retorno sobre o patrimônio, a gente observa aqui, olha, na faixa de 6%, um retorno bem baixinho. Aqui, em 2010, 2011, um retorno sobre patrimônio bem considerável, né, na faixa de 25%. Nesses anos aqui, um retorno muito baixo mesmo, né, aqui com prejuízo. Aí daqui, 2016, ela começou lá 10%, 12%. Isso aqui é retorno, vamos assim dizer, 10%, 15%. É um retorno normal, né? É um retorno normal que a gente vê por aí. Aqui, 2019, teve lá o prejuízo, né? E 2020, 14%, 2021, 63% e 2022, 55%. Lembrando que aqui 2022 deve ter alguma coisa ainda do ano anterior. Bom, finalmente aqui a gente vai dar uma olhada no endividamento da empresa, porque nós já tínhamos visto lá que existia uma dívida líquida, né? E eu vou mostrar aqui para você a dívida líquida sobre o EBITDA, tá? Esse indicador é um indicador interessante, só que ele tem uma falha de dados aqui. Nós vamos olhar que em comparação com É claro, né? É claro que aqui a gente tem que levar em conta o EBITDA gigantesco que ele gerou, que a empresa gerou no ano passado, tá? E nesse ano. Mas aqui, ó, o que é EBITDA, né? Vamos lá, o que é EBITDA? EBITDA é o seguinte: antes de chegar, para você chegar no lucro líquido, você pega lá, você vendeu os seus produtos, tirou as despesas com a venda dos produtos, o custo dos produtos e tudo mais. Aí depois você tira as despesas administrativas, né? Paga as contas e tal, não sei o quê. Aí para aí e aí você chega no que se chama basicamente de EBITDA, tá? Por quê? Porque é o lucro antes de você descontar o quê? De você descontar depreciação, amortização de empréstimos, essas coisas todas, tributos e juros, tá? Então, juros que você paga sobre os empréstimos que você tem. Tem um analista aí que falou, achei bem interessante, que ele disse assim, o lucro antes de tudo que interessa, né? Porque tem obviamente as empresas têm depreciação, obviamente as empresas pagam impostos,
Obviamente, as empresas pagam juros e, dependendo do endividamento, os juros são bem elevados. A gente viu aí umas elétricas, quem acompanha o canal já me viu falando de elétrica, o quanto de juros que essas empresas elétricas alavancadas, ou seja, que estão investindo muito nesse momento, né? Quanto elas estão pagando, isso tudo reduz muito o quê? O lucro líquido. E o seu rendimento é medido, o rendimento do investidor é medido em cima do lucro líquido, porque a empresa está ali para gerar lucro, né? Então, se ela gera prejuízo, não tem muita graça. E, obviamente, os dividendos que são pagos, o que depois a gente até entra num detalhe, eu tenho aqui um vídeo na descrição sobre dividendos, a gente pode entrar em detalhes lá, mas nesse vídeo você vai ver que dividendo nem sempre é uma coisa boa você pagar demais, porque a empresa pode ter um resultado melhor aplicando, né? Mas nesse caso aqui, o que a gente está vendo é o seguinte, é que ela tem recursos para pagar a sua dívida basicamente em menos de, aqui é um quarto, né? Em menos de um trimestre, a receita que ela gera é capaz de pagar, pouco mais de um trimestre, né? Sei lá, uns 4 meses, a receita, o lucro que ela gera antes dessas coisas, né? Da depreciação, amortização, imposto e juros, dá para pagar a dívida. Então, ela tem um endividamento bem baixo com base no faturamento atual, com base na margem atual. A gente viu que as margens mudaram com o tempo, né? Então, elas estão bem gordinhas hoje por conta desse preço do minério que está aí bem, estava bem mais elevado, agora está mais ou menos, está abaixo da metade do caminho, mas ainda está dando um excelente resultado. Lembrando que essa empresa aqui pagou recentemente R$ 3,70 de proventos para os seus investidores. Muito bem, então, dito isso, eu lembro, deixa aqui nos comentários uma manifestação qualquer, se você investe, o que você acha, se ela está cara, se ela está barata. Se você não tem inscrição no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se, marque o sininho de notificações e também lembrando nos comentários, se você quiser deixar uma sugestão para um outro conteúdo aí nos comentários. E se você já tem inscrição no canal, considere fazer parte do clube, né, do programa ISR, tá? Primeiro link aqui embaixo na descrição. E se gostou, curte, compartilha, que a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!